Capítulo 21. Como se decide o nosso destino? Na parábola do rico e Lázaro, Cristo mostra que nesta vida os homens decidem seu destino eterno. Durante o tempo da graça de Deus, esta é oferecida a toda a alma. Mas se os homens desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, segregam-se da vida eterna. Não lhes será concedida nova oportunidade. Por sua própria escolha, cavaram entre eles e Deus um abismo intransponível. Esta parábola traça um contraste entre o rico que não confiara em Deus e o pobre que nele depositara confiança. Cristo mostra que se está aproximando o tempo em que a posição das duas classes será invertida. Os que, embora pobres nos bens deste mundo, confiam em Deus e são pacientes no sofrimento, um dia serão exaltados sobre os que agora ocupam as mais elevadas posições que o mundo pode dar, mas não submeteram sua vida a Deus. Ora, havia um homem rico, disse Cristo, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. O rico não pertencia à classe representada pelo juiz injusto, que declarava abertamente seu desrespeito a Deus e ao homem. Professava ser filho de Abraão, não maltratava o mendigo, nem exigia que se retirasse porque sua aparência lhe era repugnante. Se este pobre e asqueroso espécime da humanidade era confortado por contemplá-lo ao passar os portais, o rico consentia que lá permanecesse, mas era egoístamente indiferente às necessidades de seu irmão sofredor. Não havia então hospitais onde os enfermos pudessem ser cuidados. Os sofredores e necessitados eram trazidos ao conhecimento daqueles a quem Deus confiara riquezas, para que deles recebessem auxílio e simpatia. Assim se dava com o mendigo e o rico. Lázaro estava em grande necessidade, pois não tinha amigos, casa, dinheiro, nem alimento. Contudo, era deixado ficar nesse estado dia após dia, enquanto toda a necessidade do nobre rico era suprida. Ele, a quem seria tão fácil aliviar os sofrimentos de seu próximo, vivia para si mesmo, como fazem muitos hoje em dia. Hoje, em nossa vizinhança, muitos há famintos, nus e sem teto. Se negligenciarmos repartir nossos meios com esses necessitados e sofredores, pomos sobre nós um fardo de culpa, que um dia temeremos enfrentar. Toda avareza é condenada como idolatria. Toda condescendência egoísta é, aos olhos de Deus, uma ofensa. Deus fizera do rico um mordomo de seus meios, com a obrigação de atender justamente a casos tais como o do mendigo. Fora dada a ordem: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, e Levítico, capítulo 19, verso 18. O rico era judeu, e como tal conhecia os mandamentos de Deus. Esqueceu, porém, que teria que prestar contas pelo uso dos meios e capacidades a ele concedidos. As bênçãos do Senhor sobre ele repousavam abundantemente, mas as empregou egoístamente para a própria honra e não de seu Criador. Proporcional à abundância era sua obrigação de usar as dádivas para erguer a humanidade. Este era o mandamento do Senhor. Mas o rico não pensara na obrigação para com Deus. Emprestava dinheiro e recebia juros do mesmo, mas não devolvia juros do que Deus lhe emprestara. Possuía conhecimento e talentos, mas não os aperfeiçoava. Esquecendo sua responsabilidade para com Deus, devotara todas as energias ao prazer. Tudo de que era rodeado, o círculo de divertimentos, os louvores e lisonjas de seus amigos, lhe satisfazia o gozo egoísta. Tão elevado estava na companhia dos amigos que perdeu todo o senso da responsabilidade de cooperar com Deus em seu ministério de misericórdia. Tinha a oportunidade de compreender a palavra de Deus e praticar seus ensinos, mas a sociedade amante de prazeres que escolhera lhe ocupava tanto tempo que olvidou o Deus da eternidade. Veio o tempo em que se deu uma mudança na condição dos dois homens. O pobre sofrera dia após dia, porém suportara com paciência e tranquilidade. Afinal, morreu e foi sepultado. Ninguém por ele chorou, porém testemunhara de Cristo pela paciência no sofrimento, suportara a prova de sua fé,
e na morte nos é representado como havendo sido levado pelos anjos ao seio de Abraão. Lázaro representa o pobre sofredor que crê em Cristo. Quando a trombeta soar e todos os que estão nas sepulturas ouvirem a voz de Cristo e ressurgirem, receberão a recompensa, pois sua fé em Deus não era mera teoria, mas realidade. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentas, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Nesta parábola, Cristo se acercava do povo em seu próprio terreno. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviam as palavras de Cristo. O Salvador lhes conhecia as ideias e compôs sua parábola de modo a inculcar verdades importantes em lugar dessas opiniões pré-concebidas. Apresentou aos ouvintes um espelho em que se pudessem ver em sua verdadeira relação para com Deus. Usou a opinião predominante para exprimir a ideia de que desejava todos ficassem imbuídos, isto é, que nenhum homem é apreciado por suas posses, porque tudo o que lhe pertence é unicamente emprestado por Deus. O mau emprego destas dádivas colocá-lo-á abaixo dos mais pobres e afligidos que amam a Deus e nele confiam. Cristo desejava que seus ouvintes compreendessem a impossibilidade do homem assegurar-se a salvação da alma depois da morte. Abraão é apresentado como a responder: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males? E agora este é consolado e tu atormentado? E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Deste modo, Cristo mostra a completa falta de esperança em aguardar uma segunda oportunidade. Esta vida é o único tempo dado ao homem para preparar-se para a eternidade. O rico não abandonara a crença de ser filho de Abraão, e em sua aflição é apresentado como a pedir-lhe socorro. Pai Abraão, orou ele, tem misericórdia de mim. Não orou a Deus, mas a Abraão. Assim mostrava que colocava Abraão acima de Deus e confiava na salvação pelo parentesco com ele. O ladrão na cruz endereçou sua oração a Cristo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, disse ele, e imediatamente veio a resposta. Na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O rico, porém, orou a Abraão, e sua petição não foi atendida. Cristo somente está exaltado a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Atos capítulo 5, verso 31. E em nenhum outro há salvação. Atos capítulo 4, verso 12. O rico passara a vida em complacência própria, e demasiado tarde viu que não fizera provisão para a eternidade. Reconheceu sua loucura e pensou nos irmãos que, como ele, procederiam, vivendo para se comprazerem. Suplicou então: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Mas disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos for ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Quando o rico solicitava evidência adicional para seus irmãos, foi-lhe dito claramente que mesmo que esta evidência fosse dada, não seriam persuadidos. Seu pedido lançava uma injúria a Deus. Era como se o rico dissesse: Se me tivesse advertido mais cabalmente, eu não estaria aqui agora. Por sua resposta, Abraão é apresentado como a dizer: Teus irmãos têm sido suficientemente advertidos. Foi-lhes dada a luz, porém não quiseram ver. Foi-lhes apresentada a verdade, porém não quiseram ouvir. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Estas palavras demonstravam-se verdadeiras na história da nação judaica.
O último e coroante milagre de Cristo foi a ressurreição de Lázaro de Betânia, após estar morto 4 dias. Aos judeus foi concedida esta maravilhosa demonstração da divindade do Salvador, mas rejeitaram-na. Lázaro ressurgiu dentre os mortos e apresentou-lhes seu testemunho. Porém, eles empederniram o coração contra toda evidência e até tentavam tirar-lhe a vida. A lei e os profetas são os meios designados por Deus para a salvação dos homens. Cristo disse: atentem para estas evidências. Se não ouvem a voz de Deus em sua palavra, o testemunho de alguém que se levantasse dentre os mortos não seria atendido. Aqueles que ouvem a Moisés e aos profetas não requererão maior luz que a que Deus deu. Mas se os homens rejeitam a luz e deixam de apreciar as oportunidades a eles proporcionadas, não escutariam alguém que dentre os mortos se lhes acercasse com uma mensagem. Não seriam convencidos nem por esta evidência, porque os que rejeitam a lei e os profetas endurece o coração ao ponto de repelir toda a luz. A conversação entre Abraão e o homem outrora rico é figurativa. A lição a ser tirada dela é que a todo homem é dada suficiente luz para o desempenho dos deveres dele exigidos. As responsabilidades do homem são proporcionais às suas oportunidades e privilégios. Deus outorga a todos luz e graça, suficientes para executar a obra que lhes deu para fazer. Se o homem deixa de fazer o que uma pequena luz mostra ser seu dever, maior luz somente revelaria infidelidade e negligência no aperfeiçoamento das bênçãos concedidas. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas capítulo 16, verso 10. Quem recusa ser iluminado por Moisés e pelos profetas e pede a execução de algum milagre maravilhoso, não seria persuadido se seu desejo se cumprisse. A parábola do rico e Lázaro mostra como são avaliadas as duas classes representadas por estes homens no mundo invisível. Não é pecado ser rico, se a riqueza não for alcançada por injustiça. Um homem rico não é condenado por possuir riquezas, mas a condenação sobre ele paira se os meios a ele confiados forem despendidos egoístamente. Muito melhor faria se depositasse seu dinheiro ao lado do trono de Deus, usando para fazer o bem. A morte não empobrecerá ninguém que assim se devote a procurar riquezas eternas. Mas o homem que acumula dinheiro para si não poderá levar aos céus. Demonstrou-se um mordomo infiel. Durante a vida teve boas coisas, mas esqueceu-se do dever para com Deus. Deixou de assegurar-se o tesouro celeste. O rico que teve grandes privilégios nos é apresentado como alguém que deveria haver cultivado seus dons de modo que suas obras atingissem o grande além, levando consigo as aperfeiçoadas vantagens espirituais. É propósito da redenção não somente extirpar o pecado, mas restituir ao homem os dons espirituais perdidos pelo poder atrofiante do pecado. Dinheiro não pode ser introduzido na vida futura. Ele não é necessário lá. Mas as boas obras feitas para conquistar almas para Cristo são levadas às mansões celestes. Mas os que desperdiçam egoístamente as dádivas do Senhor, que deixam seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para a promoção da obra de Deus neste mundo, desonram seu Criador. Roubo a Deus está escrito junto a seus nomes nos livros do céu. O rico tinha tudo quanto podia ser adquirido por dinheiro, mas não as riquezas que teriam conservado sua conta justa com Deus. Viver como se tudo quanto possuía lhe pertencesse. Desdenhou o apelo de Deus e o clamor do pobre sofredor. Mas finalmente lhe chega um convite a que não pode deixar de atender. Por um poder que não pode questionar, nem resistir, lhe é ordenado que entregue os bens de que não será mais mordomo. O homem que fora rico está reduzido a uma pobreza desesperadora. As vestes da justiça de Cristo, tecidas no tear do céu, jamais podem cobri-lo. Ele que uma vez usara a mais rica púrpura, o mais fino linho, está reduzido à nudez. Sua oportunidade findou. Nada trouxe ao mundo e nada pode levar dele. Cristo levantou a cortina e apresentou este quadro aos sacerdotes e maiorais, escribas e fariseus. Olhai-o vós, que sois ricos nos bens deste mundo, e não sois ricos para com Deus. Não quereis contemplar esta cena?
O que é mais estimável entre os homens é abominável à vista de Deus. Cristo diz: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Marcos capítulo 8, versos 36 e 37. Quando Cristo deu a parábola do rico e Lázaro, havia muitos na nação judaica na condição lastimosa do rico, usando os bens do Senhor para a própria satisfação egoísta, preparando-se para ouvir a sentença. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel capítulo 5, verso 27. O rico foi favorecido com todas as bênçãos temporais e espirituais, mas recusou cooperar com Deus no uso destas bênçãos. Isto se dava com a nação judaica. O Senhor fizera dos judeus depositários da verdade sagrada. Nomeou-os mordomos de sua graça. Deu-lhes todas as vantagens temporais e espirituais. Encarregou-os de partilhar estas bênçãos. Uma instrução especial fora-lhes dada concernente ao tratamento de irmãos empobrecidos, dos estrangeiros dentro de suas portas e dos pobres entre eles. Não deveriam procurar ganhar tudo para o proveito próprio. Antes deveriam lembrar-se dos necessitados e repartir com eles. E Deus prometeu abençoá-los de acordo com as suas obras de amor e misericórdia. Como o rico, porém, não estendia uma mão auxiliadora para aliviar as necessidades temporais e espirituais da humanidade sofredora. Cheios de orgulho, consideravam-se o povo escolhido e favorecido de Deus. Contudo, não serviam nem adoravam a Deus. Depositavam confiança na circunstância de serem filhos de Abraão. Somos descendência de Abraão, diziam com altivez. João capítulo 8, verso 33. Ao chegar a crise, foi revelado que se tinham divorciado de Deus e confiado em Abraão como se fosse Deus. Cristo ansiava iluminar os espíritos entenebrecidos do povo judeu. Dizia-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. João capítulo 8, versos 39 e 40. Cristo não reconhecia virtude na estirpe. Ensinava que a ligação espiritual supera a natural. Os judeus diziam ser descendentes de Abraão, porém, deixando de fazer as obras de Abraão, provavam não ser seus verdadeiros filhos. Somente os que provam estar em harmonia espiritual com Abraão, obedecendo à voz de Deus, são tidos como da legítima descendência. Embora o mendigo pertencesse à classe pelos homens considerada inferior, Cristo o reconhecia como alguém a quem Abraão tomaria na mais íntima amizade. Embora o rico estivesse rodeado de todos os luxos da vida, era tão ignorante que colocava Abraão onde devia estar Deus. Se tivesse apreciado seus elevados privilégios e permitido que o Espírito de Deus lhe moldasse o espírito e coração, teria procedido de maneira muito diferente. O mesmo se dava com a nação que representava. Se tivessem atendido o convite divino, seu futuro seria totalmente diverso. Teriam mostrado verdadeiro discernimento espiritual. Possuíam meios que Deus poderia multiplicar, tornando-os suficientes para abençoar e alumiar todo o mundo. Tinham-se, porém, afastado tanto das prescrições do Senhor que toda a sua vida estava pervertida. Deixaram de usar as dádivas como mordomos de Deus, de acordo com a verdade e justiça. A eternidade não era tomada em consideração, e o resultado de sua infidelidade foi ruína para toda a nação. Cristo sabia que na destruição de Jerusalém, os judeus se lembrariam de sua advertência. E assim foi. Ao vir a calamidade sobre Jerusalém, quando miséria e sofrimento de toda espécie sobrevieram ao povo, lembraram-se destas palavras de Cristo e entenderam a parábola. Acarretaram sobre si mesmos sofrimento, pelo menosprezo de fazer brilhar a luz dada por Deus ao mundo. As cenas finais da história deste mundo são-nos retratadas no final da história do rico. O rico professava ser filho de Abraão, porém foi alienado de Abraão por um abismo intransponível, o caráter incorretamente formado. Abraão servia a Deus, seguindo sua palavra com fé e obediência. Mas o rico não pensava em Deus, nem nas vicissitudes da humanidade sofredora. O grande abismo posto entre ele e Abraão era o abismo da desobediência. Muitos há hoje em dia que estão seguindo a mesma trilha. Embora membros da igreja, não são conversos.
Podem tomar parte no culto religioso e cantar o salmo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Porém, dão testemunho de falsidade. Aos olhos de Deus, não são mais justos que o maior pecador. A alma que anela excitamentos de prazeres mundanos, o espírito cheio de amor à ostentação, não pode servir a Deus. Como o rico da parábola, essa pessoa não tem pendor para combater os prazeres da carne. Anseia satisfazer o apetite. Escolhe a atmosfera do pecado. Repentinamente é arrastado pela morte e baixa ao túmulo com caráter formado durante a vida em parceria com os agentes satânicos. Na cova não tem a possibilidade de escolher nada, seja bom ou mal, porque quando o homem morre, sua memória perece. Quando a voz de Deus despertar os mortos, virão eles da sepultura com os mesmos apetites e paixões, com os mesmos gostos e caprichos que nutriam quando vivos. Deus não faz milagres para regenerar um homem que não quis ser regenerado quando lhe era proporcionada toda a oportunidade e favorecidos todos os meios. Durante toda a vida, não se deleitava em Deus, nem tinha prazer em sua obra. Seu caráter não está em harmonia com Deus e não poderia ser feliz na família celestial. Há em nosso mundo, hoje, uma classe cheia de justiça própria. Não são glutões, nem beberrões, não são incrédulos. Porém, desejam viver para si mesmos e não para Deus. Ele não está em seus pensamentos, por isso são classificados com os descrentes. Caso lhes fosse possível entrar na cidade de Deus, não poderiam ter direito à árvore da vida, pois quando os mandamentos de Deus lhes foram apresentados com todas as reivindicações em vigor, disseram: não. Não serviram a Deus aqui, por isso não haveriam de servi-lo futuramente. Não poderiam viver em sua presença e sentiram que qualquer lugar seria preferível ao céu. Aprender de Cristo significa receber sua graça, que é seu caráter. Mas os que não apreciam nem aproveitam as preciosas oportunidades e sagradas influências a eles concedidas na terra, não estão qualificados para tomar parte na pura devoção do céu. Seu caráter não está moldado segundo a semelhança divina. Por sua própria negligência, abriram uma voragem que nada pode transpor. Entre eles e o justo está posto um grande abismo.